A Anvisa aprovou por unanimidade a regulamentação do registro e da venda de produtos à base da maconha em farmácias e drogarias no Brasil. O texto traz os requisitos necessários para a fabricação, as condições para comercialização, prescrição e fiscalização dos produtos para fins medicinais. Com a norma, deixa de ser necessária a autorização da Anvisa para que pacientes tenham acesso ao tratamento, bastando o receituário médico. A resolução, no entanto, não libera o plantio da cannabis no Brasil. As regras são válidas por 3 anos, período no qual serão testadas a eficácia e a segurança dos tratamentos, e uma nova resolução será editada. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre a resolução da Anvisa e todas as questões que envolvem essa decisão. O Sala de Convidados começa agora. Já teve caso de importado que o teor estava muito abaixo e outros que estava mais alto do que o valor rotulado. Novas gerações estão vindo e estão vindo com qualidade de vida. E espero que elas nunca passem o que eu passei. E Débora, o que Débora passou. A gente tem uma capacidade de exportar, mas os interesses é que a gente consuma e não exporte. Comigo no estúdio para essa conversa, João Menezes, médico e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Margarete Brito, coordenadora da Associação de Apoio à Pesquisa e aos Pacientes de Cannabis Medicinal. Francisco Neto, psicólogo e coordenador executivo do Programa Institucional Álcool e Outras Drogas da Fiocruz. E você também pode participar dessa conversa. Mande suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Muitos pacientes brasileiros já utilizam produtos à base da cannabis medicinal. O que muda para esses pacientes com a regulamentação aprovada pela Anvisa? O canabidiol é uma das mais de 400 substâncias que são encontradas na cannabis. Mas para muita gente, o CBD é único, por aliviar a dor, amenizar ataques epiléticos, diminuir sintomas de Parkinson, esclerose múltipla e tantos outros males. Quem não conhece pode até julgar o remédio, mas para quem precisa, cada gota é um fio de esperança. Desde 2015, quando a Anvisa passou a permitir a importação de produtos como óleos à base de canabidiol, mais de 7.700 pacientes já obtiveram a autorização. Antes disso, as famílias tinham que recorrer aos tribunais para conseguir ter direito à importação do CBD. Mesmo assim, existe um impasse: o alto custo desses medicamentos. Cerca de R$ 1.200 por mês. O valor, inacessível para muitos pacientes, fez com que a demanda por ações judiciais pelo fornecimento do produto crescesse. Hoje, famílias ainda precisam buscar a justiça para ter o direito de plantar a maconha medicinal em casa e produzir o medicamento de forma artesanal. Do outro lado, as informações sobre os extratos de CBD ainda são poucas, principalmente sobre extratos importados que nunca foram analisados no Brasil. Será que a informação do rótulo, prescrita pelo médico, confere com o produto entregue? É esse trabalho que vem sendo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro no projeto PharmaCannabis. O estudo analisa a composição dos extratos. Os pesquisadores procuram garantir mais segurança ao tratamento dos pacientes. Após doutora em toxicologia pela USP e professora da UFRJ, Virgínia Carvalho, analisa extratos internacionais e artesanais. Para incluir o medicamento receitado na pesquisa, o paciente tem que apresentar uma série de documentos: o laudo da doença, a prescrição médica e a autorização judicial, no caso de quem planta em casa. Há 3 anos, o projeto acompanha 30 pessoas. 20 delas importam o canabidiol. 10 fazem o extrato em casa, de forma caseira. É aqui nesse laboratório que elas ficam sabendo a real composição do extrato. A gente faz a análise e aí o resultado da análise a gente faz um relatório farmacêutico para o responsável falando que aquele produto tem X miligramas de THC e de CBD. E com esse dado a gente também calcula
o quanto que o paciente está efetivamente em tratamento. Com o resultado da composição, o médico responsável é informado pela família e pode rever os caminhos do tratamento. Até mesmo trocar o óleo usado pelo paciente. Usar um importado, que tem um índice mais alto de CBD, ao invés de um caseiro, por exemplo. Se a criança está apresentando, vou dar o exemplo então, se a criança está apresentando aumento de convulsão e ela vê que o extrato tem perfil de THC e alto teor de THC, como já aconteceu, ela suspende o tratamento. Troca-se o extrato, como aconteceu com uma mãe que comprou 3 extratos nacionais e que eram todos perfis THC e que aumentou em 4 vezes a convulsão. Ela parou de utilizar e comprou um extrato importado e reduziu as convulsões. Já teve caso de importado que o teor estava muito abaixo do que o valor rotulado e outros que estava muito mais alto do que o valor rotulado. No dia 3 de dezembro de 2019, a Anvisa aprovou o registro de produtos derivados de cannabis para uso medicinal. A norma entra em vigor em 90 dias a partir desta data. Dessa forma, as substâncias que antes tinham que ser importadas poderão ser produzidas e vendidas pela indústria farmacêutica brasileira. Atualmente, só um medicamento deste tipo está registrado no Brasil, o Mevatil, que custa mais de R$2.000 e é indicado para quem sofre de esclerose múltipla. A expectativa é que mais produtos cheguem às prateleiras neste ano. Mesmo assim, essa decisão deve ser revista em 3 anos. Ela não libera o uso recreativo e nem o plantio, o que para estudiosos pode ser um impasse, tanto para a indústria farmacêutica brasileira quanto para as pesquisas que são desenvolvidas sobre o tema. A matéria-prima terá de ser importada. O que parece é que a gente aqui vai se tornar um mercado consumidor, mas não um mercado produtor. Por quê? Porque não é interesse com que a gente cultive e passe a produzir aqui, porque nós seremos concorrentes. A gente tem uma capacidade de exportar, mas os interesses é que a gente consuma e não exporte. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente, João, Margarete, Francisco. Vou começar com você, João. Primeiro, para a gente dar o pontapé inicial dessa discussão, o que a gente já sabe sobre os benefícios da maconha medicinal, da cannabis medicinal? Eu, na verdade, queria falar o que a gente poderia saber. Na década de 60 foi proibido internacionalmente, por nenhuma razão. Simplesmente alegando proteção de saúde pública. Vários países, 190, hoje em dia assinam o Tratado Único de Narcóticos, mas não tem nenhuma base científica. E a gente tem maconha com seres humanos há mais de 8.000 anos. Que a gente cultiva com evidência sólida que o ser humano domesticou a maconha pelo menos entre 10 e 7.000 anos. E é só nos últimos 100 anos foi proibido. Por razões racistas, por razões obscurantistas, sem qualquer razão, motivo científico. Isso é terrível. É assustador. É como os antigos cientistas justificavam o escravagismo dos negros, dos africanos. Existia, são inferiores, é isso, você mede o cérebro, e muita gente concordava. Médicos concordavam com isso, médicos falavam que a maconha era uma coisa que veio da África para diminuir como castigo, capacidade cognitiva, por isso que os pretos não eram inteligentes, não mereciam cidadania. Que acreditavam nisso, falavam isso e falam a mesma coisa de maconha. Eu coloco que não existe maconha medicinal enquanto estiver proibida. Não existe, não vai acontecer. O que vai acontecer eu acho legal. Quando você fala proibido, você fala proibido de uma forma ampla, né? Criminalizado. A guerra que está acontecendo agora... Não adianta regulamentar a maconha medicinal se não há uma legalização o que a gente vai ter o que está acontecendo. Essa legislação é uma legislação que ela é uma legislação do medo produzido pela criminalização. Vou te interromper um pouquinho, porque a gente também já começa a tocar aqui em pontos que a gente vai discutir ao longo do programa, que são super importantes, mas só para trazer Francisco e Margarete aqui para a nossa conversa. Margarete, você foi a primeira no Brasil a conseguir autorização judicial para plantar a maconha residencialmente.
por conta da sua filha, né? O repórter, ele fala da questão de que se pode julgar, quem não precisa pode julgar a droga, mas quem precisa sabe da importância disso. Eu queria que você trouxesse brevemente essa sua entrada nesse universo, como é que ela se deu e qual é a importância dessa resolução para pessoas como a sua filha precisam do tratamento. Então, a minha história começa lá em finalzinho de 2013, né, quando, para minha surpresa, descobri que maconha podia ser remédio. E de lá para cá eu me deparei com uma realidade que eu nunca tinha ouvido falar que maconha podia ser remédio. Eu tinha algumas pessoas próximas que faziam, sim, o uso social. Para mim nunca foi um tabu, e isso foi muito bom que caiu na minha mão, porque no mesmo momento que eu descobri que maconha podia ser remédio, eu saí avisando e comunicando um monte de outras mães que eu já tinha contato, e a primeira mãe que eu ajudei foi um caso de muito sucesso, embora com a minha filha não tenha sido, porque dentro do uso terapêutico da maconha tem pequenos milagres, mas não vai ter pequenos milagres com todo mundo. Tem pessoas que vão ter uma melhora parcial, outras não vão ter, e não precisa ser assim. Eu acho que a gente luta para que as pessoas possam, no mínimo, experimentar. E isso é um direito das pessoas, mas eu me deparei com uma realidade de uma necessidade que podia dar qualidade de vida para tanta gente e diante de uma substância que era proibida, né? Então, de um lado, você tinha uma planta super polêmica e, de um outro lado, um grupo de pacientes de todas as doenças, de epilepsia, de Alzheimer, de dores crônicas, de câncer. A sua filha, no caso, tinha qual questão? A minha filha tem uma síndrome genética rara que causa, entre outras coisas, muitas crises convulsivas. A minha filha teve uma melhora parcial, e, enfim, me trouxe para essa luta, né? Eu me vi diante de uma situação que não tinha como ficar indiferente, né? Como o nosso caso ficou muito em visibilidade, muita gente procurava e a gente não ficamos indiferentes a isso, e isso hoje acabou virando o meu trabalho e do meu marido. A gente coordena hoje uma associação com mais de 400 pessoas associadas, enfim, com espaço como lá na Rua do importante, Ouvidor. né, essa união para poder levar à frente essa discussão e pressionar mesmo para resoluções, para começar, como essa da Anvisa que se deu agora no final do ano. Francisco, eu quero trazer aqui uma fala do João, que fala realmente do quanto está se perdendo de conhecimento por conta das barreiras que se tem quando a gente vai discutir um assunto que ainda é tabu na nossa sociedade, né? Como é que você percebe isso e como é que se faz atualmente com essas barreiras para se conversar sobre isso, para se pensar a utilização medicinal da cannabis no Brasil? Bom, então, eu acho que os tratados internacionais, né, que fizeram um controle em diferentes graus de substâncias, estão em revisão inclusive pela própria OMS, né, e pela ONU. O Tedros, que é o atual diretor da OMS, mandou no começo de 2019 para o Antônio Guterres uma proposta de tirar a cannabis da lista de substâncias que não têm potencial terapêutico. São avanços lentos, né, que a gente tem, mas eu acho que tem que reconhecer que, internacionalmente, a gente tem já um processo importante, particularmente a cannabis. Obviamente, a discussão tem outras dimensões e não se resume a cannabis, mas é importante entender que, nos tratados, originalmente, se entendia que não havia um uso terapêutico da cannabis, e agora a própria OMS propõe, né, que saia da lista de substâncias que não têm potencial terapêutico. Então, a gente está num lento momento de revisão, talvez, de formulações que foram pouco embasadas em evidências e, obviamente, impediram avanços que, hoje em dia, nós temos um processo contínuo, né? Israel, Estados Unidos, diversos outros países, já tem uma vasta literatura científica mostrando os diferentes usos terapêuticos da cannabis. Isso, hoje em dia, seria terraplanismo a gente questionar que existe o uso terapêutico da cannabis. Qual o uso? Como pode ser
o que é um uso abusivo e problemático e o que é um uso terapêutico. Isso tudo a gente está, na verdade, podendo finalmente alcançar. Bom, eu já vou começar a trazer aqui a participação do pessoal que está encaminhando comentários e perguntas pelas nossas redes sociais. Quero deixar vocês bem à vontade para comentá-los, tá? E trazerem também as questões que vocês acharem importantes. O Silvio Vale, ele pergunta, qual o nível de pesquisas com cannabis transgênicas no Brasil? Nos Estados Unidos e Canadá já existem estudos para produzir compostos da cannabis em bactérias e leveduras geneticamente modificadas? João, Francisco, Margarete? Não existe maconha transgênica ainda, e não é muito inteligente que o faça, porque ela é uma planta de três tipos, mas, no entanto, a genética é igual entre os 3 tipos, ou seja, ela sozinha já faz uma variedade muito distinta de potência, então não tem, é muito caro fazer transgênico de maconha, desnecessário. Não, e é importante que quem está assistindo entenda que a gente não pode fazer pesquisa com matéria-prima no Brasil porque é proibido. Essa é a primeira informação básica, assim. A Anvisa perdeu agora a oportunidade de regulamentar o plantio, né? E a gente vê aí centenas de pesquisadores com pesquisa parada, porque se a matéria-prima é proibida, como que você vai fazer pesquisa? Então, assim, é muito caro você trazer de fora para pesquisar. E a fala da pesquisadora no final da matéria, né? De que realmente vamos virar um mercado consumidor, né? Então, assim, é proibido porque não tem pesquisa e a pesquisa não avança porque é proibido. Então, a gente fica, né, num ciclo vicioso porque dizem que não pode. A Anvisa se sentiu agora em dezembro, quando podia ter aprovado o cultivo, disse que não está aqui o Brasil, que a gente estava preparado para aprovar isso. A Anvisa diz que não sabia se era dela a competência para aprovar o cultivo. Então, assim, nós perdemos essa oportunidade agora. Então, aprovaram só o registro de medicamentos, né, que é de interesse da indústria farmacêutica, e as pessoas continuam proibidas, inclusive, de plantar. Hoje a gente tem no Brasil cerca de 58 autorizações de pessoas que podem plantar maconha em casa, né? As pessoas ingressam com toda a documentação dizendo da sua necessidade de plantar para poder produzir, porque não dá conta de pagar R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês dos produtos importados, que ainda são muito caros. Mas é isso, eu acho que é entender que não existe pesquisa com nada praticamente. A partir daí, né? Pensar em fazer transgênico, se fosse interessante, é um segundo passo, né, Francisco? E colocar nas leveduras também é bem legal. Eu gosto muito dessa parte, mas a gente tem o fato de que negros e pobres estão sendo colocados na cadeia, enquanto ricos podem usar maconha importada de outros lugares. Isso é terrível, né? Esse sofrimento é um descaramento. Então, e a ciência que fica atrasada por causa disso, né? Estamos muito atrás e com tanta coisa para descobrir. Eu acho que é importante a gente ressalvar que essa proibição, tecnicamente, a lei brasileira que segue os tratados internacionais, não é uma proibição legal. Na verdade, é uma não regulamentação, né? Porque o que sempre foi controlado, logo proibido, foi o uso não médico das substâncias controladas, né? Então, até as substâncias da lista 1, da lista 4, que são, no caso, ainda a cannabis, né? O que se controlava e não se permitia. Então, você tem derivados de opioides que são usados medicamente. Você tem derivados de várias substâncias que são proibidas, controladas e que têm uso médico. E a gente, hoje em dia, tem total noção de que é importante. A gente já poderia fazer pesquisa há anos. Não há proibição legal, embora a prática seja de proibição. E é isso... Você está de novo falando, porque na sua fala anterior você também trouxe isso, né? Já há um movimento de não negar. Isso é o avanço que a gente está tendo, né? Na verdade, ainda não é positivar, mas uma brecha para uso medicinal. Na verdade, o uso medicinal ele nunca foi proibido. Desde quando fizeram a lei, né, de proibição, ele abre ali uma brecha, assim, é tudo proibido, exceto para fins medicinais científicos. Então, e joga para algum órgão do Poder Executivo regulamentar, que no caso a Anvisa. Então, assim, nem as convenções internacionais que o Kiko está falando aqui proíbe o uso medicinal. Então, é nessa brecha de permissão que tem a regulamentação. Eu queria que isso ficasse bem claro, assim, né? Quando a gente fala de controle e proibição de drogas,
internacionalmente e, no caso brasileiro, qualquer país, né, que tem leis que criminalizam o uso, nunca se trata do uso médico e científico, porque esse sempre foi ressalvado como uma possibilidade para qualquer substância, porque, teoricamente, se há um uso científico e médico, você não. A ideia das convenções internacionais era proibir o abuso da substância. Há toda uma discussão importante. Mas como é que você abusivo. sabe qual é o abuso se você não fala, não discute a respeito, não coloca limitações, assim? Como é que se delimita isso? O que é uso abusivo, né? Você vê que o álcool não entrou nas convenções. E é o que mais é abusado. Tem em muitos lugares. Não entrou, não é droga pelas convenções. Nem álcool, nem tabaco. Estão fora. Né? Maconha também deveria estar fora. É uma droga cultural. A gente ficou sem poder estudar, né? A limitação, a pesquisa, ela é sutil, como ele falou. É sutil. A gente poderia, desde sempre. Né? Agora, qual é a importância do trabalho que é feito lá na UFRJ, João, para a gente poder também entender, né, esse trabalho de validação dos componentes que estão vindo? Margarete quer falar também, já está agoniada, já depois eu trago para o João. Eu estava bem incomodada enquanto estava passando aquela matéria, porque, na verdade, hoje o projeto está totalmente parado. E é importante porque, quando passa essa matéria, as pessoas ficam depois na expectativa e até perguntando para a gente que está ali na linha de frente, como que eu faço para dosar meu óleo? Então, assim, não é possível hoje em dia dosar óleo. Os associados da Você PEP... fala dosar, é a percepção desse componente... Lá na Farmacannabis, nesse projeto. O projeto não está mais funcionando já tem um tempo. O projeto, inclusive, fomos nós, da PEP, que fizemos a coordenação da captação dos recursos para que isso fosse para frente. Quando a gente conseguiu tirar esse projeto do papel, né, a professora Virgínia lá, e teve, enfim, alguns acontecimentos que isso caminhou para outro lado. Então, hoje em dia, essa pesquisa, esse projeto, ele caminha para um lado de publicação de artigos científicos. Ele não é um projeto onde as pessoas chegam lá podem... ativamente, sim. A gente foi fazer a reportagem até com conhecimento de que o projeto está vagaroso, né? Ele está realmente com limitações. Eu diria que ele está um pouco mais vagaroso que tartaruga. Mas eu acho que também é assim, né? O quanto é importante essa rede transdisciplinar e interinstitucional que a gente está construindo, né? Eu acho que sempre é aquém, porque com todas as limitações que a realidade impõe, você tem um processo que é aquém do que a gente gostaria. Se mantém lá, né? Mas a gente tem uma possibilidade que é muito importante afirmar o lado positivo de juntar pessoas de mais diversas áreas, né, do campo da ciência, de pessoas que fazem uso e precisam, por diferentes motivos, né, fazer esse uso, que entenderam que esse uso é um uso potencialmente terapêutico. E eu acho que é fundamental que a gente possa avançar nessa construção interdisciplinar, interinstitucional que a gente tem feito em relação o quanto que a cannabis, na verdade, né, ela é uma planta que contém muitas substâncias. 400 elementos a serem pesquisados Isso, nessas João substâncias. pode falar um pouco mais sobre isso. É um número que impressiona, né? É muito importante entender que a gente construiu a maconha. Ela há 8 mil, 10 mil anos, ela tem 27 milhões de anos como uma planta, e a gente só se encontra com ela na mesma região com 30 mil, 8 mil. E a gente foi escolhendo aquela maconha que funcionava. E foi separando, foi cultivando, ela é o que ela é hoje, que nem o cachorro, né? Como o Siddhartha Ribeiro fala muito, é uma construção humana que mudou a gente e as pessoas não entendem a complexidade de um organismo, que são várias moléculas, que são vários circuitos celulares que tentam estabilizar a ação do organismo no ambiente. E isso faz mais de 600 milhões de anos que as plantas conversam com os animais. E são as estratégias mais incríveis que modificam tanto a vida das plantas quanto a vida dos animais. A maconha entra aí muitos componentes, porque de uma enorme complexidade é essa interação que ela faz conosco, especialmente com a consciência. Ela é procurada principalmente pela alteração da consciência. O que é a consciência?
E aí era importante a gente pontuar, porque as pessoas, quando descobrem que a cannabis pode ajudar em tantas doenças, muitas pessoas descrentes, elas dizem assim, mas se funciona para muita coisa, não é uma panaceia, não funciona para nada. Não é bem assim, né? É bom a gente tem um sistema endocannabinoide com receptores, né, pelo corpo inteiro, sobretudo no nosso sistema nervoso central, aonde, enfim, ela pode atuar, às vezes você mira num alvo e acerta no outro. Muitas vezes as pessoas chegam lá na associação precisando controlar a convulsão ou, enfim, outras coisas, e aí resolve para uma dor, e aí resolve porque dorme ou porque melhora a questão cognitiva. Porque a gente só vai pensar na questão da saúde quando o estado de doença já está amplo, né? A gente só vai discutir realmente os meios quando você está, na verdade, tendo que regredir um mal, né? E tem uma coisa muito curiosa, né, nessa redescoberta do uso medicinal da maconha, né, que foi trazido pelo epilepsia da menina lá da Charlotte, que foi o ressurgimento, digamos assim, desse assunto na mídia, assim, né, onde bombou. Teve um documentário. O uso medicinal ele é milenar, mas eu estou dizendo assim, ele deu uma bombada desses últimos 5 anos na mídia por conta de alguns casos de epilepsia que foram emblemáticos. Então, as pessoas chegam muito procurando um milagre, e não tem milagre. Então, eu preciso interromper vocês para fazer um intervalo. Segura, João, que eu quero saber o que você tem a dizer sobre isso. Já volto no bloco seguinte falando com você. O Sala de Convidados faz um breve intervalo, mas não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre cannabis medicinal. Comigo no estúdio para essa conversa, João Menezes, médico e professor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Margarete Brito, coordenadora da Associação de Apoio à Pesquisa e aos Pacientes de Cannabis Medicinal. Francisco Neto, psicólogo e coordenador executivo do Programa Institucional Álcool e Outras Drogas da Fundação Oswaldo Cruz. E você também pode participar dessa conversa. Mande as suas perguntas e comentários pelo WhatsApp 021 99701 8122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Antes da gente chamar a nossa próxima reportagem, João, eu queria que você trouxesse uma fala que você estava tentando fazer. Eu te interrompi para chamar o intervalo. Obrigado. Está meio ansioso nisso, porque eu juro que eu espero um pedido de desculpas. Em 81, o Elisaldo Carlini, de São Paulo, né, no Zé Ribeiro do Vale, ele, usando um CBD que veio de Israel, onde nasceu boa parte da pesquisa básica depois da década de 60, ele mostrou que era eficaz e seguro para pacientes com epilepsia grave, adultos. 20 pacientes, acho que foram 8, controle, né, então, observacional era aberto, né, mas tinha controlado, e a gente sabe que é eficaz e seguro e podia ter sido aplicado quase que imediatamente. Quantas pessoas sofreram, morreram nas emergências, com grande mal, com convulsões, famílias. Quantas pessoas sofreram de 81 para cá? Pois isso tem muito a ver. O coração. Isso tem muito a ver com o que a gente vai ver, vai assistir nessa reportagem que a gente preparou para vocês. Até 3 milhões de brasileiros podem se beneficiar da regulamentação de terapias derivadas do canabidiol. Pacientes como a Débora, que sofre de epilepsia desde os 8 meses de idade. Desde os primeiros dias de vida da filha, Patrícia notou que havia algo diferente. Notei que ela era um pouco molinha, um pouco hipotônica. Mas tudo bem, dentro do desenvolvimento normal. Aos 8 meses, ela teve a sua primeira convulsão. Eu fiquei apavorada. Corremos para o hospital e o médico falou que poderia ser a ponta de um iceberg. E esse era apenas o início de uma busca interminável por respostas. Com o passar do tempo, as convulsões só aumentaram. Imagina uma criança, a minha filha, fazendo 20 crises. São 20 vezes morrendo.
20 vezes eu vendo a morte na minha frente. Isso dói. Isso dói muito. E não ter nada para melhorar, para fazer ela voltar. Você põe oxigênio, você põe medicação e às vezes ela não volta. Isso dói muito. A família demorou 19 anos para receber o diagnóstico concreto. Débora tem uma síndrome rara, a síndrome de Dravet. Por isso, ela tem problemas motores e cognitivos, características autistas e crises convulsivas de difícil controle. As crises só diminuíram há pouco mais de 3 anos, quando Débora passou a fazer o tratamento com canabidiol. Para não ficar sem um remédio, Patrícia entrou na justiça e conseguiu ter o direito de cultivar a maconha medicinal em casa. Aos 25 anos, Débora usa o óleo caseiro e o CBD importado. A Débora tinha 20 convulsões por dia. Hoje ela tem cerca de 6 por semana. Estou falando um pouco baixo porque ela ainda está dormindo. E até isso era bem difícil antes do canabidiol. Ela não dormia. Ela passava, às vezes, 3 dias sem dormir. 3 dias. 3, 2 dias fazendo crise. Ou então, a crise excitava tanto o cérebro dela que ela não conseguia dormir. Ela não tinha sossego. E olha só quem acordou. E pela listinha ali na parede, a rotina por aqui é puxada. Débora até tá com sono, mas tá na hora de levantar. Agora, mãe e filha vão para o computador. É hora dos joguinhos, mas tudo por aqui é educativo. Um jeito de aprender brincando. Patrícia conta que o tratamento com canabidiol também melhorou a comunicação da filha. Ela até aprendeu algumas palavras novas. Tchau. Depois do almoço, finalmente a hora que a Débora mais gosta, a sobremesa. E é justamente esse o momento escolhido para tomar o remédio, as gotinhas de CBD. Quem está nascendo agora, quem está chegando agora com síndrome de Dravet, né, que tem esse diagnóstico, está tendo uma qualidade de vida, está indo para a escola, está brincando, está lendo, né, está falando. Então isso também me faz seguir em frente, porque novas gerações estão vindo e estão vindo com qualidade de vida. E espero que elas nunca passem o que eu passei e Débora, o que Débora passou. Eu sei que a cura para Débora, ela não vai chegar, mas o que eu fizer, o que eu puder fazer para melhorar a qualidade de vida dela, com canabidiol ou outros tratamentos, terapias, eu vou fazer. É emocionante, né? Ver como impacta em toda a família, né? Porque a mãe também fica... Margarete. É uma coisa muito interessante que eu queria ter falado no outro bloco, é que é uma alternativa que, diferente de outras, ela vem dos pacientes para o médico e do médico, porque em geral é o contrário, né? Da indústria para os médicos, dos médicos para os pacientes. Eu ia justamente perguntar isso, que médico hoje está receitando espontaneamente isso com a formação que se tem hoje, né? Sem contar com essa possibilidade. E é muito curioso, porque quando eu comecei lá em 2013, final de 2013, comecinho de 2014, a gente ficava muito seguro, porque a gente não sabia a dose, a gente não sabia interação, efeitos colaterais, a gente sabia nada. Eu não tinha uma mãe para eu ligar e perguntar, e aí, como que é? Né? Eu via pelo Facebook uma menina lá nos Estados Unidos que estava tomando, estava funcionando e que tinha a mesma doença da minha filha. Então, assim, isso ressurge muito de uma luta, de uma busca de mães, de mulheres, de cuidadoras, em busca de uma alternativa, uma luz no final do túnel, que nem o caso da Patrícia com a filha dela, Débora. E aí de lá para cá, nós conseguimos alguns médicos abertos a esse tema, né, que também não sabiam absolutamente nada, mas que eles tinham uma boa vontade de sentar e estudar para entender o que era aquilo. O doutor Eduardo era um dos médicos que acolhiam muito aqui, isso foi muito aqui no Rio de Janeiro, né, com o doutor Eduardo, que ele acolheu muito, né, essas mães e foi se aprofundar para saber como mais ele poderia ajudar a gente nessa
nessa alternativa terapêutica, né? Para começar a orientar a dose, para começar a orientar interação com outros medicamentos. Então, é muito legal, né? Porque é uma alternativa que ressurge dos pacientes, né? Para... Tem que lembrar que quem realmente permitiu que os pacientes tivessem acesso foram os marginais, foram aqueles que estavam na ilegalidade. Né? Você tinha, mas o conhecimento de como planta, de qual é a que funciona melhor, de como é que pode usar agora, era o pessoal que era ilegal, o pessoal que estava brigando nas marchas da maconha, brigando por liberdade, por sua responsabilidade, pelo uso seguro, pelo conhecimento. A não regulamentação leva a Foi essa união... a deixar na periferia ali a utilização, né? Foi quando começa o João está falando, porque assim, o primeiro contato meu, da Catiele, que deu esse boom com o documentário ilegal aqui no Brasil, não foram com os ativistas. Um segundo momento foram com os ativistas. No Colorado eram ativistas. Lá no Colorado, quem fez aquelas plantas diferentes era um pessoal que antes estava na ilegalidade. Foi com os Stanley Brothers. Mas os Stanley Brothers já cultivavam 10 anos antes, onde era proibido. Aí eles entraram na maconha medicinal. Então, eles já sabiam plantar pelo fato de estarem na ilegalidade. E antes, naquele dispensário, que é antes do caso dos Stanley Brothers, que é o caso do menino, daquele coisa italiano, eles só descobriram que era CBD rico do pessoal que plantava maconha na ilegalidade na Califórnia. E aí, no caso de 96, já era no caso de legalizado 96, então, mas o que legalizou em 96 a maconha medicinal na Califórnia foi o uso ilegal. É que essa transição aí legal. necessariamente é complexa, né? Se for fazer a partir de um julgamento moral, as pessoas que estavam plantando é que permitiram que o conhecimento não fosse totalmente destruído. Porque o conhecimento, a tentativa é que ele fosse destruído para as pessoas, na década de 60. E é claro, se deixasse para os cultivadores, nunca ia voltar a epilepsia tão rápido o canabidiol. Isso é vero, né? Não é o interesse principal. Eu quero, inclusive, falar disso também, né? Para a gente poder antes. diferenciar aí as substâncias que são usadas, Francisco. Eu acho que é muito importante a gente colocar no contexto o seguinte: quando a gente fala de uso terapêutico de qualquer substância, você tem drogas legais, ilegais, drogas que são de uso psiquiátrico. Toda substância tem um potencial de uso abusivo, tem riscos, danos. Cada uma, para cada pessoa, em cada contexto, tem potencialmente um dano e riscos, inclusive a cannabis. Então, quando a gente está falando, e a história da Débora, da Patrícia, da Margarete, né, de tantas mães e pais e enfim, né, famílias que foram beneficiadas, né, mostram o quanto que a gente não pode... É um pouco mais complexo do que talvez um simplismo, né? É mais droga complexo que a moralidade, né? E a gente vê, né, assim, a glamourização. A gente fez um programa sobre isso, inclusive aqui também, né? Sobre a questão do álcool, né? E assim, você tem, por um lado, né, uma glamourização com toda uma inserção comercial, né, que eu acho que não deveria existir para qualquer substância que tem poder de alteração, né? E eu nem acho que deveria existir, como também não tem para medicamentos, né? A gente não tem que promover comercialmente substâncias que têm potencial de gerar... os gregos falavam em fármacon, né? Que pode ser numa dose um remédio e em outra dose pode ser veneno. E a gente tem que tratar no devido lugar. E isso não quer dizer que não tem pessoas que têm uso problemático. A gente sabe, tem números que o número que a gente mais usa é 9% das pessoas que fazem uso de cannabis de forma recreativa. A individualidade, né? Tem um uso problemático. Então, tabaco é muito maior, né? Álcool é maior, cocaína é maior, mas existe pessoas que têm uso problemático de cannabis. Então, não está sendo colocado aqui uma panaceia, a Margarete já falou disso, né? Como se fosse uma solução mágica. Pelo contrário, né? É um uso literalmente terapêutico, né? Que você tem que saber fazer. E a cannabis tem muitas substâncias, como já falamos aqui também. Então, para cada pessoa é um certo nível, dosagem diferente. E a gente está descobrindo isso ainda.
né? Então, eu queria pegar um gancho na fala do Kiko sobre o que é uso terapêutico. Acho que a gente daria para fazer um programa só sobre Dá para isso. desmembrar esse programa em vários tópicos aqui, Porque dos nesse princípios ativos da maconha. Né? Não, porque o que é uso terapêutico? A Organização Mundial de Saúde diz que tudo que é para o seu bem-estar, ninguém usa droga para ficar mal. Usa remédio ou usa qualquer tipo de substância. Você usa porque você busca um certo conforto. E nesses 5 anos trabalhando e ouvindo muita gente, né, sobre usos, eu descobri que muita gente que acha que está fazendo uso recreativo social está fazendo uso terapêutico, sim. Muita gente. E muita gente procura a gente porque quer sair do uso fumado para o uso ingerido com óleo, que seria, digamos, uma redução de danos. Então, assim, e não é pouca gente, não. E tem casos, por exemplo, né, que pela dificuldade de acesso à erva, ou porque tem que buscar no morro, porque eles param de usar e começam a usar outras substâncias, porque percebeu que quando parava de fumar, começava a sentir dor, ou quando parava de fumar, tinha que tomar remédio para dormir. E é muita gente. Mas eu queria fazer uma ressalva importante como psicólogo, que é o seguinte, a gente tem que entender que para algumas pessoas o que é considerado uso terapêutico também pode ser um uso problemático. Então, não é excludente as duas possibilidades. Não é. Né? Assim, não é o caso de dizer que toda pessoa que faz uso recreativo é terapêutico. Eu acho que também aí tem... vamos dizer, dentro, né, um debate que a gente tem que fazer, né, eu acho que é entender o seguinte, olha, a pessoa pode estar fazendo uso que para lidar com situações que ela vive, e aquilo é um paliativo, isso tem uma dimensão que pode ser chamada de terapêutica, mas ao mesmo tempo pode trazer prejuízos e danos. Né? E daí a importância... Todas assim elas, psiquiátricas, daí a importância da questão do ilegais, médico que prescreve, né, e que isso seja valorizado, Exato. inclusive, em termos acadêmicos, A né? maior parte dos médicos, desculpe, a maior parte dos médicos não sabe nada do sistema Importante se adequar a endocannabinoide. isso. Agora, deixa eu trazer aqui a participação do pessoal que está encaminhando perguntas e comentários. Primeiro, queria trazer um comentário do Silvio Vale, que nos encaminhou a primeira mensagem no bloco anterior. Ele diz, eu não falei sobre planta transgênica e sim produzir princípios ativos da cannabis em bactérias e leveduras. Importante trazer aqui a correção que ele nos fez, tá? E o Valdo, ele manda o seguinte comentário. Eu tenho o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica e gostaria de saber um pouco mais sobre a indicação do canabidiol nas doenças neurodegenerativas e também no estado de depressão e controle do sono. Então, primeiro, essa ideia de canabidiol funcionar sozinho, a maior parte das... Porque igual o THC já foi usado desde a década de 60, o marinol, o sesamete, os pacientes simplesmente não gostam do princípio ativo sozinho. É uma das coisas, uma característica. O THC sozinho, ele é realmente desagradável. E o CBD, ele perde um pouco a eficiência depois de um tempo. A mistura parece ser a saída, porque a gente não sabe muito, né? Estamos aprendendo. Então, no caso da amiotrófica, no caso de doenças inflamatórias, um pouco de THC pode ir muito bem. Como diferenciar os dois princípios ativos, João? Conseguiria brevemente trazer para quem está assistindo? E os outros todos, a gente não entende muito como esses compostos atuam sobre o nosso sistema endocannabinoide, porque a gente não sabe também todos os elementos. São pelo menos uns 10 receptores, são pelo menos uns outros 30 agonistas locais que a gente só conhece 2. Então, como ele exatamente atua, nunca é muito intenso. Maconha não mata, THC não mata. THC não deixa doido. Pode mudar um pouco a sua resposta cognitiva, mas é uma história. Pode ajudar a indução no estresse. O CBD já não parece ter ansiedade. Né? Não tem essa função. Ele parece diminuir a ansiedade. Já o THC parece aumentar. Nisso parecem opostos. Preciso conhecer muito bem mas até para poder eles também oferecer atuam o diagnóstico, juntos. Né? Eles atuam juntos. Eles têm sinergias. Então, um caso de uma doença inflamatória, né, talvez um pouco de THC, só que a pessoa pode não gostar do efeito cognitivo do THC, que em geral para esse tipo de tratamento não precisa chegar a dar onda. Um pouco só de THC já pode ter muitos efeitos benéficos com a sinergia com o CBD. E é possível que o CBD, que é mais fácil de usar, é uma boa porta de entrada para esse tipo de tratamento, tem um bom potencial para essas doenças que têm um cunho de resposta inflamatória, alguma alteração genética. Então, é bom o médico se informar.
Então, lá chega para a gente muitas pessoas com o mesmo tipo de dúvida que essa pessoa chegou, né? Ah, para mim a doença serve. Então, de novo, nós não temos pesquisa em humanos. Então, assim, hoje em dia é muito tentativa de acerto e erro. Então, para saber se vai dar certo, não tem outras alternativas senão experimentar. Então, mesmo que ele chegue no médico hoje em dia mais aprofundado nos estudos sobre o uso da cannabis, né? E aí, quando o ouvinte pergunta assim, é a canabidiol? A gente não é canabidiol, são todos os compostos. A gente não tem canabidiol isolado hoje em dia. Então, é importante saber que esses extratos que os pacientes usam, eles têm todos os componentes dentro ali daquele vidrinho. Então, o que se trata hoje em dia são sintomas. Esclerose múltipla, que tem a questão ou outras, que tem questão de espasmos, né? Então, se trata sintomas, não se trata doença. E é sempre na questão de acerto e erro. Muitas vezes as pessoas começam usando extratos com mais CBD e um menos THC não funciona, e aí o médico parte para usar extratos com um pouco mais de THC. E assim, é muito importante dizer que às vezes pacientes com a mesma doença funcionam com óleos totalmente diferentes. E é por isso que tem que experimentar. E tem que ter paciência, porque muitas vezes não é logo de cara que vai conseguir. Não é. Então, assim, ele vai começar e tem que acertar a planta melhor para ele, para o sistema endocannabinoide dele. Ele vai ter que acertar a dose dele, que muitas vezes tem que ter uma certa paciência. E quando acerta é maravilhoso, mas tem que ter paciência. Esperar, né? Deixa eu trazer aqui mais uma questão importante. A Lindy Souza pergunta se durante a gestação pode afetar o desenvolvimento do feto. Existem de novo, eu acho assim, sim, é possível, né? Não tem nenhuma evidência forte de que os compostos da cannabis sejam... o álcool é muito mais danoso para o uso durante a gravidez. Agora, sim, vamos dizer, a princípio a melhor coisa que você faz enquanto está grávida é não usar qualquer substância que potencialmente... mas não é especialmente uma substância que tem... É impressionante, porque ela tem tudo para dar errado. Tudo. O sistema endocannabinoide é muito ativo durante o desenvolvimento, desde o espermatozoide ao óvulo. É muito importante para a reprodução nos animais. Começa, talvez, no seu desenvolvimento evolutivo, nessa parte de reprodução. E tinha tudo para dar errado, no entanto, as evidências não mostram grandes problemas e são evidências com maconha do tráfico, ou seja, com agrotóxico, com fungos, que não são maconhas de verdade. Então, são um produto do crime. Eu acho, João, que tem uma coisa importante que é o seguinte, né? A proibição teve um efeito deletério, que pode ter sido ou não intencional, né? Há um debate também sobre isso, que é que você acabou limitando a circulação de informação e a própria pesquisa. Né? Eu acho qualidade que, do produto independente também, de a gente entender o quanto que uma substância pode ser benéfica ou potencialmente, né, danosa, a gente tem que ter circulação de informação. O princípio, quando a gente fala de redução de danos, né, é que a gente tem que poder conhecer e saber como é que a gente faz para quem potencialmente faz um uso, né, que pode ser danoso, menos danoso. E eu acho que a questão é como é que a gente entende, por princípio, na saúde pública, qual é a nossa função. E quando a gente entende assim, proibir vai resolver, olha, isso não deu certo. A gente claramente teve, durante essas décadas que a gente teve de proibição intensa, um aumento do uso, né? Os danos não foram diminuídos, tem uma interação aí de cada substância, né? Então, a proibição não é uma solução. E a gente tem que entender como é que a gente circula informação e tem pesquisas que a gente ainda está engatinhando, talvez começando a andar, né? Mas assim, de uma forma muito ainda inicial. E é muito importante que as pessoas saibam assim, não é conivência com... Porque as pessoas podem falar, mas eu tenho em casa alguém que faz um uso problemático e né, isso pode ser uma questão, né, que tem que ter uma atenção aí, terapêutica, talvez até mesmo uma pessoa poder, né, diminuir ou parar aquele uso, enfim, né? Agora, isso não
impede que haja usos terapêuticos. Agora, a gente tem que poder entender que isso... Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo o programa que eu acho também importante trazer. Ele fala que quem não tem dinheiro para comprar vai ser muito caro, porque tudo isso gira em torno de quem tem recursos financeiros e quem não tem, como é que a gente fica? Eu acho de todas as pautas até agora citadas, essa é a mais importante. E o presidente da Anvisa comentou que, por conta da forma como foi regulamentado, isso com certeza vai gerar uma enxurrada de processos na justiça solicitando a medicação através do SUS, Sim. né? E até também a questão da plantação. A intenção da Fiocruz, desde o início, quando a gente criou o grupo de trabalho em 2016, a Margarete foi uma indutora, junto com várias outras pessoas nesse processo, é que a gente possa oferecer isso pelo SUS, que é universal, gratuito, né, de oferta para todas as pessoas. E isso é muito importante. É o nosso objetivo entender quais são os potenciais terapêuticos e poder oferecer isso pelo Sistema Único de Saúde. E eu acho que é fundamental, porque a desigualdade social é uma realidade que a gente vive, né, muito importante, e hoje em dia o acesso não é igual para as pessoas. Então, o que a gente tem que conquistar é exatamente que as pessoas que precisam de determinada composição, com determinado uso, grau de CBD, de THC, de outros canabinoides que tem ali, possa ter acesso àquilo e possa ter um médico que entenda o que ele está fazendo, saiba fazer um acompanhamento terapêutico correto e que isso possa ser feito pelo SUS. É sempre a nossa intenção. Enquanto isso não acontece, as associações costumam fazer curso de cultivo, ensinam as pessoas a plantar, fazemos doação de plantas em desobediência civil, falo isso lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, eu utilizo dos meus privilégios de mulher branca da Zona Sul, que eu sei que eu não sou o objetivo da polícia, então a gente distribui, a gente ensina a fazer, a gente ensina a plantar, não é simples, não é fácil, mas não é impossível. Muitas pessoas que fazem o curso de cultivo, num primeiro momento não conseguem, depois se tornam grandes dedos verdes, se descobrem que conseguem, e outras pessoas que não conseguem, a gente tenta ajudar no acesso de alguma forma, seja via Defensoria Pública, seja tentando ajudar no acesso de alguns extratos artesanais, que existe hoje aí, fora essas possibilidades de importação, existe um mercado de óleos artesanais aí crescendo, que é fruto também da proibição, né? Então, assim, o ideal seria que a gente tivesse realmente algum projeto que testasse esses óleos artesanais, porque a gente está, muitas vezes, muita gente funciona muito melhor com óleos artesanais, feito por pessoas que aprenderam aí de alguma forma, e funciona melhor do que os importados. E a gente não sabe direito o que está funcionando ou o que não está funcionando. E até uma padronização, né? Padronização. Porque saber o que você está tomando, né? Hoje em dia a gente faz óleo artesanal, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer sempre óleos da mesma genética, com a mesma metodologia, com o mesmo... A gente tenta, né, fazer isso, mas o ideal seria realmente que a gente tivesse alguma instituição que ajudasse as associações, porque tem muitas associações com enorme potencial de poder fazer e ajudar, né, enquanto não é possível, né, o SUS fornecer gratuitamente para todo mundo. Então, assim, é uma luta que a gente trava aí já há 5 anos, a gente vem avançando, mas tem um caminho muito longo e muita coisa ainda para avançar aí pela frente. Perspectiva de chegar às farmácias, vocês imaginam em quanto tempo? Deve chegar ano que vem, mas ainda é muito caro, porque como a matéria-prima vem de fora, por mais que caia devido à quantidade de importação, ainda não deve cair muito. Então, assim, se hoje custa 1.500, se cair metade, 800, ainda é muito caro para grande parte da população de baixa renda. Então, assim, legalizado tá, para quem tem dinheiro. Na verdade, todas as drogas estão legalizadas para quem tem dinheiro, né? A gente tem o problema da desigualdade social, do racismo, né, que são estruturais no Brasil, e isso vai perpassar tudo, inclusive essa questão do acesso ao uso terapêutico. Eu acho que é fundamental que a gente possa entender o seguinte: há uma indução, não só no Brasil, no mundo todo, que é feita pelas associações, porque é a desobediência a essa proibição meio estranha que foi a sociedade feita, civil sempre ali, também conduzindo as mudanças. Né? E assim, enquanto a Fiocruz, cabe a nós entender o seguinte: olha, a Academia Nacional de Ciências e Medicinas americana, em 2017, produziu
uma compilação, e é uma instituição que ninguém questiona a sua importância e sua cientificidade, que mostra que tem já evidências suficientes para o uso terapêutico. Quem nega o uso terapêutico está negando a ciência, né? Que hoje em dia, né, assim, é um problema que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que agora cabe a nós avançar cientificamente, cabe a nós, Fiocruz, entendendo que cabe também à sociedade civil, às mães, os pais, fazerem o seu caminho, né? E a gente poder ter esse diálogo, entendendo o papel de cada um, que são complementares, né? João, estamos encerrando o programa. A gente, não só a saúde, mas como também o arranjo social, né? Essas pessoas que sofrem a repressão no tráfico direto, os filhos de pobre, pretos, eles não vão poder participar dessa indústria, né? Se você tiver um problema de legal, de crime por tráfico, você pega usando droga, não pode ser contratado, né? Numa das propostas, né? Não pode ser contratado no plantio. Então, a correção é uma correção muito mais funda, na toda a sociedade, no qual esse racismo passa pela proibição. A proibição da maconha foi feita para controlar a população negra. E isso a gente tem que corrigir, porque essas pessoas não vão participar das pessoas que usavam de crime e que não pediram desculpas, que desde 81 a gente sabe que podia ser aplicado. E desde 81 não é aplicado por causa da proibição, por causa da criminalização. Então, isso tem que ser corrigido, porque isso afeta todos. A doença perpassa a sociedade como um todo. Nós ainda temos algumas participações aqui. Eu gostaria de solicitar que vocês respondam. Vou pedir para a produção encaminhar a vocês para que a gente possa dar uma resposta. É uma temática que realmente traz um interesse grande em boa parte da população, então é interessante a gente responder. Eu quero agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. Esse debate ainda rende muitos programas em várias áreas, né? Eu acho que quando a gente fala de descriminalização de algumas drogas, se não de todas, e tudo isso passa aqui pelo Canal Saúde com bastante frequência, com certeza vai ser sempre produtivo convidá-los. Muito obrigada pela presença de vocês. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde ou pela internet. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, ele fica disponível no nosso site, no Canal Saúde. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!